No livro de Gênesis, capítulo 16, do versículo 9 até o versículo 14. Gênesis 16, capítulo 16, do versículo 9 até o versículo 14. Nós estamos na nossa campanha Mesa no Deserto. Nós vamos falar em destaque de dois tipos de deserto, duas situações de deserto na nossa vida. Eu tenho por certo que o Espírito Santo vai falar a todos os corações que estão aqui nessa noite. Amém? Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chamou Ber-Lahai, está entre Cádiz e Bered. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus nessa noite mais uma vez, pedir para que Ele abra a porta da palavra. Louva a Deus pela sua vida. Você enfrentou essa chuva para ouvir o pastor da igreja, é sinal de que está tendo avivamento mesmo. Glória a Deus! Eita, Deus cheiroso! Agora, se você vê uma chuva num tempo frio que nos chama para a cama, dê o teu melhor para o Senhor aqui nessa noite. Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Pai, nós te louvamos. Nós estamos aqui na tua casa para bendizer, adorar e glorificar o teu santo nome. Tu tens liberdade aqui, Senhor. O Senhor já tocou nos corações, o Senhor já se moveu quando os louvores estavam sendo entoados a Ti. Agora fala conosco, papai, através da Tua doce, perfeita e maravilhosa palavra, no nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Como eu predisse, nós vamos falar sobre duas situações de deserto em destaque. Eu sei que tem várias, mas essas duas que nós vamos falar vai nos ensinar muito. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre tem muito a nos ensinar, e quando nós colocamos em prática a palavra do Senhor, nós somos mais do que vitoriosos. Aleluia! A primeira situação aqui foi a que nós lemos, de Agar. Para que os irmãos entendam um pouco melhor essa palavra, eu quero que vocês voltem aqui um pouquinho na história de Abraão, o patriarca que Deus chama para sair errante para um lugar que Deus vai mostrar. Pensa num cara de fé. Olha a chamada de Abraão, algo muito difícil. Sai do meio da tua terra. Coisa boa é a terra que a gente está acostumado. Segundo, do meio da tua parentela. Irmãos, principalmente o nordestino, se ele pudesse, viviam os parentes tudo junto. Eu sempre digo aqui que chegou uma época, claro que em intervalo pessoas procurando emprego, mas quando a gente morava lá no Distrito Federal, contou-se uma época, com adultos e crianças, 22 pessoas numa casa. Já pensou? Ainda bem que tinha um cara que passava a semana trabalhando e era esse intercâmbio, porque senão não caberia todo mundo. Mas agora Deus faz esse chamado para Abraão. E quando nós chegamos nesse texto aqui, 11 anos havia se passado. Só que quando Deus chama Abraão, Deus diz assim: olha, eu te farei uma grande nação.
Só tem um problema. Abraão olha para sua esposa e vê que ela é estéril. Como Deus vai fazer uma grande nação de um homem que pode ter filhos e de uma mulher que não? Um dia a mulher de Abraão, Sara, tem uma excelente ideia. E cuidado com essas excelentes ideias que você tem. Isso gera um problema que muitas vezes te leva para desertos ou leva outras pessoas para deserto. Ela tinha uma serva chamada Agar. E ela disse assim: Abraão, tive uma ideia. Cuidado com essas ideias. Ainda bem que nós servimos a um Deus que tem misericórdia. E de vez em quando Ele costura, Ele arruma a situação nossa, porque senão a gente estaria derrotado para sempre. Se não fosse a misericórdia e bondade de Deus. Aí diz: meu velho, 11 anos se passaram. Meu disse que vai ser pai de multidões. Só que eu não consigo ter filho. Vamos fazer o seguinte: tu fica com a minha serva Agar, e o filho que nascer dela vai ser nosso. Abraão disse na hora: aceito. Ele aceita e ela fica grávida. Quando Agar fica grávida, o primeiro passo dela, quando sabe que está grávida do patriarca Abraão, que é o cara ali que Deus escolheu, ela começa a caçoar da sua senhora. O texto vai dizer que Sara humilha ela e bota ela para fora. E ela grávida, gestante, ela vai para o deserto. E vai dizer o texto que nesse deserto, acredito que ainda estava próximo ali, ela está em frente de uma água. Olha a bênção ainda. Dessa vez, ela ainda vai e encontra um pouco de água ali no deserto. Só que eu queria explicar para os irmãos aqui que tem desertos, que é o primeiro deserto que eu queria falar nessa noite, que é a gente que se lança, é a gente que se joga. Tem deserto que não é Deus, tem deserto que nós nos colocamos lá, mas ainda bem que a misericórdia de Deus é tão grande e Deus tem compaixão de nós. Quer ver? Agar vai querer fazer gracinha com sua senhora e a senhora expulsa ela. Ela agora se encontra em uma situação, e o que ela imagina? Eu e a criança que está dentro de mim, nós pereceremos e nós morreremos. Só que aparece um anjo lá diante de Agar e diz: Agar, o que é que está acontecendo? Por que que Deus sabe das nossas situações? Por que que Deus sabe dos nossos problemas? Por que que Deus sabe o que nós estamos passando? E muitas vezes Ele nos pergunta: porque Ele quer que nós confessemos com os nossos próprios. Glória a Deus. Mas Deus não sabe, Deus não vê tudo, Deus não enxerga tudo, sim, mas Ele quer a tua confissão diante dEle. Pai, eu vacilei nessa área, eu pequei nessa circunstância, estou aqui para me humilhar diante de Ti. Então disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e te humilha debaixo das suas mãos. Agar, tu está errada. Esse deserto que tu entrou, foi tu que se jogou nele, não foi eu que te mandei para esse deserto. Então volta se humilhando. Tem gente que está no deserto e aí vai falar mal do pastor, vai falar mal do irmão. Não, eu estou nesse deserto aqui porque os irmãos não oraram por mim. Eu estou nesse deserto aqui por causa da dirigente do circo de oração. Estou nesse deserto aqui por causa do bispo. Não, você está nesse deserto porque você se lançou nele. Foi você que entrou nessa situação, foi você que se jogou nesse relacionamento, foi você que criou essa circunstância. Mas ainda bem que Deus tem anjos que trabalham ao nosso favor. Glória a Deus. Só que aqui nós temos uma grande lição. Sabe qual é a lição? Volta e te humilha. E nós temos que aprender essa lição quando nós erramos, de nos humilharmos na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando nós aprendemos a voltar atrás, quando nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa falha diante de Deus e nos humilhamos, nós alcançamos misericórdia. Ela volta, Glória a Deus. ela é aceita e mais um tempo se passa. Agora Ismael nasce, tem mais ou menos 15 anos. Sabe quantos anos? 15, provavelmente, de idade. E Deus, pela sua misericórdia e promessa, porque Deus cumpre aquilo que fala, é por isso que eu digo, não adianta você querer dar um empurrãozinho em Deus. Rapaz, essa situação está demorando tanto.
distante aqui. Vou colocar aqui mais perto. Fora do tempo de Deus vira problema sério. Fora do tempo de Deus cria circunstâncias adversas para a tua vida. Fora do tempo de Deus vira reboliço, vira bagunça, vira confusão. Por isso, espere o tempo correto de Deus. Se Deus falou que vai fazer, se Deus falou que vai operar, espere que Deus está trabalhando e Ele só dá na hora certa. Bom, Deus agora toca no ventre de Sara, e o filho da promessa, que é Isaac, nasce. E o Abraão já está velho, irmãos. Alguém já viu aqui festa? Quando desmama o menino, tem festa, banquete grande, convida todo mundo. Gabriel teve um filho já depois de velho, disse: bora fazer festa em tudo agora com esse menino. Eu não sei mais quanto tempo eu estou com ele. Desmamou o menino, chama todo mundo, nós vamos fazer uma festa maravilhosa. Só que no meio da festa, Sara vai perceber que o Ismael está caçoando agora do Isaac. E Sara fica furiosa. Sara diz: olha, Abraão, eu não quero mais essa mulher, essa escrava. Sara, inclusive, foi muito rude aqui nesse momento. Ela tira o que nós temos de principal, a identidade. Ela faz isso querendo. Ela diz: eu quero que essa escrava seja expulsa daqui junto com o filho dela. Olha só. No primeiro trato que ela teve com Abraão, ela disse: o filho vai ser nosso. Não é assim nas brigas? Às vezes do casal, acontece ou não acontece? Quando está todo mundo bem: ai, nosso filho, uma bênção. Olha, esse teu filho aí, ó, resolve com ele. Essa tua filha aí, ó, faz alguma coisa com ela, que se eu fizer um negócio vai perder aqui, não vai dar certo. Quando Abraão vê aquilo, Abraão fica triste, porque ele amava seu filho Ismael. E Deus fala com Abraão e diz assim: Abraão, deixa-me, que eu farei dele também uma grande nação. Agora o Ismael vai caçoar com o menino e vai lançar ele e a mãe dele, vão provocar um deserto na vida deles. E quando eles estão no meio do deserto, só que agora é diferente, não tem mais água, não tem plantação, só tem areia e areia quente. E a água que eles tinham levado, e o pouco de pão que eles tinham levado, cessou. A mãe deixa o menino aqui e diz: olha, eu não quero ver meu filho morrer. E vem para cá chorar, porque uma mãe numa situação dessa vai fazer o quê? Chorar, se lamentar. Tem mais alguma coisa para fazer? Se derramar, porque está vendo que o filho vai morrer de sede. Já imaginou teu filho: mamãe, eu quero água. Mamãe, me dá água, eu estou morrendo de sede. E sede é algo terrível, né, irmãos? Oh, gente, sede, quando a gente passa sede, é algo que mexe em todo o corpo, até porque o nosso corpo é composto por mais água do que qualquer outra coisa. Quando o menino está clamando também, porque o pai ensinou, e eu gosto de falar sempre isso aqui, em alguns intervalos de mensagens, mais uma vez o Senhor fala com Agar através do seu anjo, e diz: Agar, eu escutei o clamor do menino, eu escutei o clamor de Ismael. Não te preocupa, porque ele será uma grande nação, porque ele é filho de Abraão. Aleluia! Irmãos, havia uma bênção sobre a vida de Agar, que era o filho de Abraão, Ismael. De repente, ela vê um poço. Deus abre os olhos dela e ela vê um poço de água. Deus tira as escamas. Não só isso, Deus faz com que um poço apareça naquele lugar. Esse é o nosso Deus de milagre ao qual nós servimos. Alguns estudiosos vão dizer, porque ele já tinha algumas habilidades, o texto vai dizer que ele se cria no deserto e ele se torna flecheiro e homem bom de flecha. Alguns estudiosos vão dizer o seguinte: que o povo que passava pelo deserto sentia. Quem vende água? Não, Ismael não. Quem vendia água era Agar.
Ismael ficava escondido com a flecha. Quando alguém tentava roubar Agar, tentava tirar a água deles, Ismael flecha neles, para proteger. Agora tu imagina, irmão, num deserto, você ser o único a ter um poço de água para beber quando passa lá. Água Tu pensou aí comigo? Tu interagiu aí comigo? Tu imagina, no meio do deserto, onde passa camelo, onde passa pessoas sedentas que precisam encher o seu cântaro novamente, só você ter água para dar, ou água para vender para eles. É assim que Deus faz no processo da nossa vida, em meio a desertos, que mesmo nós nos colocamos lá, mas quando nós clamamos ao Senhor, Deus pode fazer com que um poço surja no meio do deserto, para que a gente prospere, para que Deus nos abençoe, para que o Senhor fortaleça todo o trabalho das nossas mãos. Eu imagino, e até hoje o povo ganha dinheiro com água. Um dia eu vi um rapaz falando: olha, eu não me formo, sabe por quê? Porque eu vendo água. E foi comparar o salário dele com o salário de uma professora. Eu disse: olha, a professora tira tanto por mês, eu tiro o dobro dela vendendo uma aguinha. Pensa que um negócio precioso até hoje é água. É verdade, né? Você compra 69 centavos, vende por R$ 2,50, tem lugar que é 3. É sempre 100% o ganho daquilo que se vende. E o que eu queria profetizar na tua vida aqui nessa noite é que o nosso Deus, Ele pode projetar água em meio ao nosso deserto. Que água é essa, bispo? Às vezes você está aqui hoje em uma situação financeira terrível. Talvez você está aqui hoje desempregado, ou talvez aquilo que você está fazendo não está te dando recurso suficiente para você sobreviver, para você prosperar. Quem sabe Deus vai te dar uma ideia no meio desse deserto, desse vale financeiro que você está passando, dizer assim: ó, eu vou te dar uma ideia nessa área, eu vou fazer com que tenha água no teu deserto para tu ganhar dinheiro e prosperar. Porque Deus faz essas coisas, o Espírito Santo opera. Às vezes até uma ideia simples de vender geladinho, de vender balas, ou de vender roupa, ou de alguma coisa, quando nós fazemos ligado com o Senhor, Deus começa a abençoar e prosperar de forma Glória a poderosa. Deus, Pai. Tome posse da palavra de Deus para a tua vida. Em vez de você ficar só lamuriando, você está no meu deserto já, pois eu vou clamar ao Senhor. Senhor, mesmo que eu tenha me entrado, eu tenha me metido, eu tenha me enfiado no meio desse deserto, tu és um Deus de grande misericórdia. Cuida de mim e tenha misericórdia de mim. Outro processo de deserto que nós vemos como exemplo é o que Jesus Cristo passou. Mateus, abre aí, nós temos tempo. Mateus capítulo 4, para você não dormir, abre aí Mateus capítulo 4. Aleluia. Oh, meu Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora acordou até o chão. Mateus capítulo 4. Olha só o primeiro versículo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para aí. Agora, não foi Jesus que se lançou para o deserto, igual a Agar, que provocou situações a qual ela foi mandada para o deserto. O Espírito o impeliu. Deserto, muitas vezes, é um lugar em que o Espírito Santo nos leva para Ele. Só que Jesus foi fazer o que no deserto? Passar 40 dias e 40 noites de jejum. O ministro Jesus foi batizado. Depois do batismo, ele já foi para o deserto. No jejum, eu sempre digo isso aqui, cuidado. Tem muita gente que pensa e prega assim:
Quando eu estou em jejum, o diabo não encosta. Ele fica 5 quilômetros longe de mim. Quando eu me levanto em jejum, o capeta cai por terra. Se prepare, porque se com Jesus foi tentação, com você também é. Jesus estava 40 dias sem comer, meu irmão. Sabe quem se apresentou diante dele? O tentador. E por quem Jesus foi levado para o deserto? Pelo próprio Espírito Santo. Jesus precisava de preparação para ir para o deserto, para fazer jejum, para começar o ministério dele? Não. Jesus sempre esteve no Pai. Ali ele se fez carne e habitou entre nós, mas ele está falando isso aqui e demonstrando isso que o maior líder, ele demonstra na prática. Amém, verdade. Tipo, meus irmãos, hoje não falte na igreja, mesmo que esteja chovendo, venha para a igreja. E daqui a pouco estava todo mundo aqui, eu em casa lá enrolado. Tem condição um negócio desse? Diz que o líder de verdade, ele ensina praticando uma prática. Olha aqui, Jesus vai ser levado pelo Espírito quando ele já está 40 dias de jejum. O texto vai dizer que ele sente fome. Ou seja, aqui já dá para mostrar que é um jejum que é bem sobrenatural. Porque uma pessoa sentir fome só depois que está 40 dias sem comer, tem algo bem sobrenatural aqui. Quando ele sente fome, só essa vez, vira para o irmão que está do teu lado. Se tiver alguém do teu lado aí, senão vira para a cadeira e diz: é na hora da fome que o diabo aparece para te tentar. É verdade. É na hora da tua fome. É na hora da tua necessidade. Sabe aquela hora que você está sem dinheiro, desempregado, que você vê um dinheiro ali fácil, e às vezes o inimigo diz: pega, e o Espírito Santo diz: não mexe, que não é seu. Sabe, na hora da necessidade, na hora da fome, na hora que você está necessitando muito de uma coisa, o inimigo chega lá com ela brilhante, diz: aqui ó, para ti, pega, é teu, é tua. Cuidado com as facilidades que o inimigo vai tentar gerar para a tua vida. Só que quem está em oração, quem está em consagração, no mínimo, tem que ter o discernimento do Espírito Santo para saber quando é o diabo que está oferecendo pratos para te derrubar e para te destruir. Toma, tu tem poder, manda que essas pedras se transformem em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja,